Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Hoje eu vou provar de uma vez por todas porque eu não considero um arminiano como salvo ou como irmão em Cristo, ok? De antemão é necessário eu clarificar um ponto interessante aqui. O meu comentário e a minha fala não é nem a questão do ser pentecostal, né? Posso ou não considerar um pentecostal como irmão em Cristo? Um pentecostal é ou não é um salvo? Este nem é o ponto aqui, tá bom? A minha concentração e toda a minha comprovação aqui será apenas no aspecto soteriológico, tá bom? Por quê? Porque eu entendo e creio que é possível sim um pentecostal ser considerado como salvo e como irmão em Cristo a partir do momento quando ele tem ou quando ele tiver um entendimento e uma compreensão correta acerca do ser de Deus, da soberania de Deus, da justificação somente pela fé em Cristo. A partir do momento quando ele tiver uma compreensão correta, assim como a Escritura apresenta, na questão soteriológica, eu posso considerá-lo como irmão em... Sim, mas esse é o ponto que fique claro. A questão não é nem ser pentecostal. A questão é ser arminiano, ok? Fique claro aqui. Eu considero alguns irmãos pentecostais de fato como irmãos. Por quê? Porque eles passaram a crer na soteriologia calvinista. Ok? Inclusive no meu grupo de WhatsApp tem irmãos que são pentecostais, mas que abraçaram e portanto agora professam a doutrina calvinista. Não tenho problema algum em chamá-los ou em considerá-los como irmãos. Ok? Existe um irmão, o irmão Tony, que foi pastor por alguns anos na Assembleia de Deus Ministério Madureira, ok? E há alguns anos, aproximadamente há 3 anos, ele procurou-me com dúvidas inerentes à questão soteriológica calvinista. E eu, é claro, sempre respondo com muito amor e com muita educação àqueles que de fato querem aprender, aqueles que de fato querem tirar dúvidas. Eu respondi. E hoje ele é um calvinista professo. Ele crê piamente na soberania de Deus e toda obra meritória pela salvação ele deposita aos pés de Cristo e da cruz. E na época ele conversava comigo e ele era pastor dessa Assembleia de Deus Ministério Madureira. Eu vou até enviar esse vídeo para ele, se porventura quiser fazer um comentário, será muito útil. E na época eu brincando que ele passou a crer e começou a ensinar, principalmente nas aulinhas da EBD, começou a ensinar o calvinismo. E ele conseguiu trazer algumas pessoas também para esse conhecimento da verdade. E eu brincando uma vez falei, cuidado, porque se você persistir ensinando e crendo dessa forma, nesse meio assembleiano, pentecostal, arminiano, tome cuidado porque eles vão acabar demitindo você do ministério pastoral e excluindo também, né? Ele riu e, dito e feito, há alguns anos, ele confirmou que de fato eles chegaram, né? Os obreiros e o pastor presidente chegou confirmando, dizendo assim, se você continuar ensinando essa doutrina do calvinismo, eu vou convidar você a se retirar. Ele saiu, foi excluído e agora está congregando numa igreja batista de linha e confissão calvinista. Ok? Então, essa é a questão. Os arminianos não tributam toda a glória a Deus pela salvação. Percebe? É interessante porque não é de hoje. Quando uma igreja arminiana, que aqui no Brasil, a maior igreja arminiana, de fato é a Assembleia de Deus, quando ela percebe que
os seus membros estão ingressando para a doutrina calvinista, eles tentam colocar impedimentos e tentar fazer uma manipulação, uma lavagem cerebral e assim por diante. Não é de hoje. Veja bem, eu anotei muitas coisas aqui, fiz apontamentos e o que eu vou apresentar aqui vai ser fatos. E se você vier, aqui não vai ser blá blá blá, tá bom? Se você vier aqui nos comentários, porque para mim vai ser irrelevante o seu comentário, ok? O meu negócio aqui é com fatos e, como diz o velho ditado, contra fatos não há argumentos, ok? Veja bem, não é de hoje que igrejas arminianas fazem isso. Por exemplo, principalmente com os pastores, né? Em 1932, o pastor assembleiano, arminiano, Manuel de Souza, que cuidava da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró, em Rio Grande do Norte, ele passou a adotar a doutrina soteriológica calvinista. Ele começou a ensinar e alguns irmãos passaram a somar juntamente com eles, né? Os olhos foram abertos. O irmão Ursilino Costa e outros irmãos também passaram a crer e confessar, abraçar a doutrina calvinista. Quando a Convenção Geral das Assembleias de Deus soube disso, ela enviou então uma pleiade de obreiros para tentar conversar, debater e tentar mudar a mentalidade do pastor Manuel de Souza. Mas a grande questão é que ele já tinha experimentado, né, a graça de Deus. E uma vez que você conhece e desfruta da graça maravilhosa de Deus, meus irmãos, é impossível você voltar atrás. Existem caras aí que se tornaram calvinistas e depois voltaram a ser arminiano, pelagiano, diaba 4, sei lá. E algumas pessoas ficam espantadas. Deixou de ser calvinista e voltou. Eu não fico espantado. Eu sei em quem eu tenho crido. Há 5 anos eu abracei a fé calvinista. E eu creio nessa posição e vou levá-la até o túmulo, até o meu último suspiro. Então, quando os caras conhecem o calvinismo e voltam, a resposta muito simples e coerente que eu posso dar é que, de fato, não conheceu a fé reformada, ou as doutrinas da graça, ou a tulipe. Não tem como eu argumentar em outro sentido. Então, essa pleiade de obreiros chegou para tentar convencer o pastor Manuel de Souza e outros irmãos ali, e de fato ele não abriu mão, não se retratou. E o que fizeram a convenção? Acabaram excluindo e banindo esses irmãos, tirando também o cargo de pastor do pastor Manuel de Souza. E ele abriu uma outra denominação. Percebe? É assim que eles reagem. É assim que eles tratam aqueles que abraçam a fé calvinista. Agora, note, meus irmãos, existem alguns que dizem assim, o argumento, mas dentro do movimento pentecostal, ou dentro do arminianismo, né, existem pessoas sinceras, piedosas. Bom, mas esse argumento é irrelevante, porque em qualquer contexto religioso há pessoas sinceras, piedosas, crentes de verdade, no sentido de que crê naquilo. Há mormons que são pessoas sinceras e piedosas. Hereges são hereges. Mas na questão de ser bons no sentido de ter um bom caráter, no sentido de ser bons pais, bons maridos, no sentido de ser bons empregados, bons patrões, bons cidadãos, isso aí, meu irmão, tem em qualquer contexto, em qualquer âmbito. Mas dentro do arminianismo tem pessoas sinceras. Em qualquer contexto tem testemunha de Jeová sincera e piedosa. Dentro do islamismo, existem pessoas que podem dar é melhor 1000 vezes mais do que eu em você em questão de piedade, em questão de devoção, em questão de alguém que é apegado à religião. São 1000 vezes melhores do que eu e do que vocês. Então esse argumento não prova absolutamente nada. Mas olha, por que considerar os arminianos como irmãos, como não irmãos em Cristo? Por que considerar os arminianos como hereges? Bom, porque historicamente eles sempre foram vistos assim. Mas o teólogo moderno conceituado, que todos amam, aprazível de todos, diz que eles são irmãos.
Então, mas é um problema dele. E um problema do pensamento ecumênico e pluralista de vocês. Entre os teólogos modernos aí, influenciados por esse ecumenismo e esse pluralismo, eu fico com a história da igreja. Historicamente, os arminianos sempre foram vistos como hereges. Vamos lá? Foi exatamente isso que ratificou os cânonos de Dort. Você não diz ser reformado? Reformado que não abraça cânonos de Dort? Eu não sei que raio de reformado você é. Vamos lá. Olha o que diz os cânonos de Dort, nos capítulos 3 e 4. Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isso não pode ser atribuído ao homem, como se ele se distinguisse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Mas isto deve ser atribuído a Deus, como ele os escolheu em Cristo, desde a eternidade. Assim ele os chamou efetivamente no tempo. Ele lhes dá fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Tudo isto ele faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e se gloriem não em si mesmos, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. Ainda os cânonos de Dort, no capítulo 5, ratifica mais uma vez: Deus revelou abundantemente em sua palavra esta doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos, e da certeza dela para a glória do seu nome e para a consolação dos piedosos. Ele a imprime nos corações dos crentes, mas a carne não pode entendê-la. Satanás a odeia, o mundo zomba dela, os ignorantes e hipócritas delas abusam, e os heréticos a ela se opõem. Veja o que diz a segunda confissão helvética de 1566, tratando sobre as heresias. Nesta questão, condenamos os maniqueus, os quais afirmam que o início do mal para o homem bom não foi de seu livre-arbítrio. Condenamos também os pelagianos, que afirmam que o homem mau tem suficiente livre-arbítrio para praticar o bem que lhe é ordenado. Ambos são refutados pela Santa Escritura, que diz aos primeiros: Deus fez o homem reto, e aos segundos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Capítulo 9 da segunda confissão helvética. Olha o que diz o puritano John Owen, considerado como o Calvino da Inglaterra. Olha o que diz John Owen no livro Contra o Arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Ele declara: neste triste cenário, o arminianismo, que outrora foi considerado uma heresia intolerável no cristianismo, note, o arminianismo, que outrora foi considerado uma heresia intolerável no cristianismo, agora tem muitos de seus ensinamentos amplamente disseminados no meio dito evangélico, de modo que a maioria dos que se dizem evangélicos atualmente creem em muitos dos falsos ensinos arminianos. Página de número 8. Olha o que diz Charles Haddon Spurgeon em sua obra Uma Defesa do Calvinismo. Ele diz assim: frequentemente é dito que as doutrinas que cremos têm uma tendência de nos levar ao pecado. Pergunta ao homem que se atreve a dizer que o calvinismo é uma religião licenciosa. O que pensa do caráter de Agostinho, ou de Calvino, ou de Whitefield, os quais nas idades sucessivas foram os grandes expoentes dos sistemas da graça? Ou que dirá dos puritanos, cujas obras estão cheias delas? Se um homem tivesse sido um arminiano naqueles dias, teria sido considerado como o mais vil dos hereges, mas agora nós somos vistos como os hereges, ou seja, os calvinistas, e eles, ou seja, os arminianos, como ortodoxos. Nós temos voltado à velha escola, nós podemos traçar nossa descendência desde os apóstolos. Veja ainda, em outra ocasião, o que Spurgeon vai declarar em Sermões, número 102, advertências solenes aos falsos mestres. Diz Spurgeon: vi homens mordendo os lábios e rangendo os dentes. Para quem é que faz isso? Os arminianos.
Quando pregava a soberania de Deus, os doutrinadores de hoje admitem um Deus, mas ele não pode ser um rei. Quase nenhum ministro nos olha ou fala favoravelmente de nós, porque mantemos opiniões firmes sobre a soberania de Deus e sua eleição divina e amor especial para com seu povo. Perceba que historicamente o arminianismo sempre foi visto como heresia e os arminianos como hereges. Um outro ponto interessante, além de historicamente o arminianismo ser herético, um outro ponto interessante, porque eu considero os arminianos como hereges, primeiro porque historicamente sempre foram vistos assim. Segundo ponto, porque à semelhança das seitas, os líderes arminianos proíbem os seus liderados de lerem literaturas ou obras calvinistas. Percebe? As seitas proíbem seus liderados, seus fiéis, de lerem literaturas que não sejam da deles. E os líderes pastores arminianos fazem o mesmo. Vocês não podem ler literaturas calvinistas. Lembram-me no meu tempo de arminiano, pentecostal, assembleiano, e depois que eu conheci o calvinismo, eu já parei de ir na igreja. Primeiro eu conheci o calvinismo e fiquei por alguns meses ainda indo nos cultos. E eu não engolia mais todo aquele lixo doutrinário. E quando eu parei de ir aos cultos, o meu pastor foi à minha procura. E quando ele chegou em casa, ele percebeu alguns livros de linha calvinista, reformada. Entre eles o livro de Martim Lutero, Nascido Escravo. Entre eles, o livro do reverendo Paulo Anglada, chamada As Doutrinas da Graça, Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, que foi através desse livro que Deus trouxe à lume todo esse conhecimento que eu tenho hoje acerca da graça de Deus. Também estava um livro ali de John Piper, 5 pontos. Quando ele observou, dentro da minha casa, ele falou, cuidado com essas literaturas calvinistas, principalmente Lutero, né? Lutero, ele é bem visto aqui entre nós, mas na Alemanha eles veem ele como um assassino, não com bons olhos, não. Eu pensei, né? E daí? Na época eu não revidei. Eu pensei, e daí? Quer dizer que as mazelas de Lutero vai eliminar ou abolir toda a herança teológica ou legado teológico deixado por ele? Então vamos rasgar da Bíblia quando Elias mata os profetas falsos de Baal e de Azera. Vamos rasgar da Bíblia os adoradores idólatras do bezerro de ouro que Moisés matou. Vamos rasgar da Bíblia a história de Davi que cometeu o homicídio matando o marido de Betseba para ficar com a mulher dele. Então vamos rasgar da Bíblia toda a história dos nossos heróis. O fato que o nosso modelo de perfeição não é Davi, não é Moisés, não é Elias, não é Paulo, não é Lutero, não é Calvino. O nosso modelo é Cristo. E a perfeição absoluta encontra-se nele, não nos homens. Eu posso vir a cometer um pecado aí que vai fazer vocês ficarem assustados, escandalizados. Mas nem por isso que o que eu trouxe ensinando vocês até aqui vai ter que ser jogado na lata do lixo. Isso demonstra que você não pode depositar a sua confiança em homens. Homens são falíveis. E homens podem decepcionar você. Não deposite sua fé em homens. Deposite a sua fé e a sua confiança em Cristo. Ele sim. Então ele falou, cuidado com essas literaturas calvinistas. Por quê? Porque os líderes arminianos proíbem, assim como as seitas, proíbem os seus liderados lerem obras que não sejam da deles. Veja bem. Deixa eu conferir aqui rapidamente. Olha bem. No jornal Mensageiro da Paz, em abril de 1998, página 2. A Convenção Geral das Assembleias de Deus, durante o simpósio de doutrina ocorrido entre 15 a 18 de julho de 1997, diz assim: Conselho de Doutrina da CGADB. Após a realização do simpósio de doutrina, vem manifestar as conclusões decorrentes dos exaustivos debates ocorridos naquele período, orientando as Assembleias de Deus ligadas à CGADB com o seguinte parecer. Veja,
Cada liderança, diante de fatos inusitados, procurar orientar a igreja sobre seus cuidados e cada crente ofereça a Deus culto racional e com entendimento, evitando que o misticismo e distorções semelhantes, tão advertidas pelas Escrituras, venham fazer parte da liturgia regular dos nossos cultos. Diante do exposto no item anterior, as lideranças deverão advertir seus liderados como reprovável, note, como reprovável e não recomendável a adoção dos princípios e livros editados e ligados a, número 1, maldição hereditária, que anula o trabalho redentor de Cristo pela humanidade e a responsabilização individual de seus atos. 2, a predestinação, que pretende defender a imutabilidade dos acontecimentos, retirando do homem o livre-arbítrio em concurso com a graça de Deus. Percebe que as Assembleias de Deus proíbem os seus fiéis de lerem literaturas calvinistas. Mensageiro da Paz, 1998, página 2. Agora, quando eles proíbem a predestinação, meu amigo, isso não é um problema com a Escritura, nem com os calvinistas. Porque a predestinação não é um termo teológico criado aí, sistematizado pelos pais da igreja, pelos reformadores. Não. Predestinação é um termo bíblico. Se você não conseguiu encontrá-la, é porque de duas uma. Ou você não sabe ler, ou você é cego. Porque quando se fala em predestinação, eles não estão atacando nós calvinistas. Eles estão atacando as Escrituras e a verdade de Deus. Então não é um problema conosco. É um problema com eles e com a Escritura. Ir contra a Escritura é ir contra Deus. A predestinação está lá. Aceitando ou não, ela está lá. Mas percebe? Mas note que os arminianos se assemelham, arminianos assembleianos se assemelham, por exemplo, com as Testemunhas de Jeová. Na revista Sentinela, no dia 15 de janeiro de 2006, a Sociedade Torre de Vigia diz assim, na página 23 da revista Sentinela: assim devemos ouvir os apóstatas, ler suas publicações ou examinar seus sites na internet. Se amarmos a Deus e a verdade, não faremos isso. Percebe que os assembleianos arminianos, à semelhança das seitas, como por exemplo Testemunhas de Jeová, eles proíbem seus liderados ou seus fiéis de não lerem obras calvinistas. Isto é manipulação, isto é um erro, isto é ir contra a Escritura. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:21, diz: examinai tudo e retende o que é bom. Como eu vou examinar algo e reter o que é bom se eu não ler algo, se eu não assistir algo, se eu não pesquisar algo? Esse é o terceiro pontinho que eu destaco. Eles se assemelham às seitas porque proíbem seus liderados de lerem obras que não sejam da deles. Um outro ponto é que os pastores arminianos, eles ensinam as mesmas heresias das seitas. Deixa eu conferir aqui para os senhores. Porque eu não considero o arminiano como irmão nem como salvo? Porque os pastores arminianos ensinam as mesmas heresias das seitas. Veja o que diz, segundo Neff, 25.23. O livro de Mormon, ok? Mormonismo. Você considera mormons como irmãos? Não, né? Também não considero. Mas veja o que diz o livro de Mormon. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Agora note, a doutrina da predestinação, da CPAD, página 27, o autor Zeferino Pedro da Silva diz assim: e assim, de acordo com os arminianos, a salvação não depende somente de Deus, mas também da fé e da obediência e da perseverança do homem. No mesmo livro, na página de número 98, ele diz assim: a salvação é de Deus, mas requer algum esforço por parte do homem. Ora, o que é isso? Você tá cego? Você tem problema que não consegue enxergar? Contra fatos não há argumentos. Percebe que a semelhança dos mormons, os assembleianos arminianos também defendem. Alguém perguntou, me prove o pastor arminiano que diz que somos salvos pelas obras. Está aqui o texto está claro. Volte o vídeo e ouça eu lendo de novo. A semelhança dos mormons, eles creem que o homem contribua para a salvação, para Deus, para ser salvo. Observe ainda.
No livro A Doutrina da Predestinação, agora página 48, diz assim: Zeferino Pedro da Silva declara: porém, tratando-se da salvação humana, tanto Deus como o homem cooperam mutuamente no processo. O que é isso? Isso é a heresia do arminianismo, a heresia do pelagianismo, a heresia do socinianismo, que sempre foi vista como heresia diabólica na história da igreja. Agora, olha bem o que diz o livro, um livro citado, Seria Cristão o Mormonismo? Página 68. Olha o que diz. A salvação é um empreendimento cooperativo entre Deus e o homem. Percebe? Muito semelhante com as palavras dos pastores arminianos que vocês consideram como irmãos e como salvos. Olha o que diz a Igreja Católica Romana. Você considera os romanistas como irmãos? Eu não considero. Se você considera, problema é seu. Olha o que diz. Na Enciclopédia Católica, volume 12, página 367. A predestinação é uma heresia. É o que os arminianos falam por aí. A predestinação é uma heresia, porquanto exclui a livre cooperação do homem. Percebe? Agora, você quer aceitar a verdade de Deus ou não? Você quer aceitar os fatos que eu estou apresentando aqui ou não? É difícil de engolir, não é? É difícil de aceitar. Não é difícil de entender, não. É difícil de aceitar. Por que eu não considero arminianos como irmãos? Eu não considero arminianos como irmãos também porque o arminianismo é o berço das seitas mais blasfemas, heréticas e diabólicas. É isso mesmo. Arminianismo é o berço de seitas como Testemunhas de Jeová, Mormonismo, Islamismo, Espiritismo, Romanismo. Eu vou deixar aqui o texto completo com as fontes mostrando que na questão soteriológica o arminianismo foi o berço de todas as seitas. Eu vou deixar aqui com as devidas fontes aqui embaixo nos comentários. Leia depois, por favor. Esse é um outro ponto. Eu não vou ler tudo aqui para não prolongar mais. Mas eu não considero os arminianos como irmãos em Cristo também, porque eu não sou ecumênico, pluralista. Ah, mas PH, eles creem, olha só, eles creem nas doutrinas consensuais da fé cristã. Ou seja, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Trindade Santíssima, que a Bíblia é a palavra de Deus, a existência do inferno, a existência da punição dos pecados dos homens, se eles não crerem em Cristo pós-morte. Então eles creem nas doutrinas consensuais. Logo eu considero o arminiano como irmão. Bom, mas aí você vai ter que considerar também os católicos romanos como irmãos. Minha gente, é uma questão de congruência, pensamento lógico. Você considera católico romano como irmão? Eu não considero. Bom, mas católico romano crê que Jesus é Deus, crê que o Espírito Santo é Deus, crê na Santíssima Trindade. Aliás, os mormons creem na Santíssima Trindade. Sabia disso? Você considera os mormons como irmãos? Uma doutrina consensual, eles creem. Eu vou deixar aqui um artigo do meu mentor, do meu pai espiritual, irmão Jailson Serafim da Silva, autor do livro Arminianismo Proscrito, que eu vou fazer uma indicação no outro vídeo. Eu vou deixar um artigo dele aqui com todas as devidas fontes mostrando que os mormons creem na Trindade Santíssima. Vou deixar nos comentários. Leia depois. E aí, você considera mormons como irmãos? Eles creem na Trindade. Percebe? Ah, mas eu considero os arminianos como irmãos porque eles creem em Jesus. Eu crendo em Jesus já é o suficiente. Bom, mas as seitas também creem em Jesus. Eles creem que Jesus morreu pelos pecados. Veja, por exemplo, olha o que diz o catolicismo. Eu vou citar aqui 3 comentários, tá bom? Para elucidar, mas eles estarão nos comentários aí embaixo. Que eu vou deixar para vocês nesse texto, nesse artigo que eu vou postar com a devida fonte. Olha o que diz aqui.
os romanistas, eles dizem assim: não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Eles creem a mesma coisa como os arminianos. Você considera os romanistas como irmãos? Olha o que diz, por exemplo, os mormons. Diz os mormons. Eu vou deixar as devidas fontes aqui embaixo. Por exemplo, os santos dos últimos dias rejeitam os 5 princípios da doutrina calvinista, da graça enunciada no Conselho de Dort. Os mormons, você considera como irmãos? Eles rejeitam o calvinismo, assim como os arminianos. E eles creem na Trindade, assim como os arminianos também. Uma doutrina consensual. Olha o que diz as Testemunhas de Jeová. Mas alguém talvez dissesse: Cristo morreu somente pelos pecados da igreja e não pelos pecados do mundo. Consequentemente, os pecados do mundo não podem ser perdoados. E, consequentemente, os pecados do mundo não podem ser perdoados. Nós respondemos: não. Eu vou deixar a fonte aqui, você confira depois. Testemunha de Jeová. Creio que Jesus morreu pelos pecados de todos. E aí, você considera o Testemunho de Jeová como irmão? Ora, então é muito coerente. Se você não considera um romanista, um espírita, um mormonista, um jeovista, um islâmico, um adventista do sétimo dia como irmãos, então você não deve considerar também os arminianos como irmãos. Por quê? Porque todas as seitas têm e traz a corrente soteriológica arminiana. Todas elas defendem o arminianismo. Percebe? Leia depois os comentários aqui embaixo e os textos que eu vou postar. Eu espero tê-los ajudado. E essas são algumas razões porque não considero os arminianos como irmãos. Tá bom? A questão aqui é ser arminiano, não é ser pentecostal. Mas note, eu não nego o fato de que um arminiano poderá ser salvo. Os mesmos olhos de misericórdia e da mesma forma como pregaria, ou melhor, anunciaria o evangelho para qualquer membro e qualquer fiel de qualquer outra seita por aí, eu olho com os mesmos olhos de misericórdia e anunciaria o evangelho para um arminiano, para um assembleiano. E eu creio que de fato, se eles passarem a crer, a adotar o Espírito Santo, trouxer a lume essa verdade, eu creio com toda a convicção que eles serão salvos. Mas enquanto eles atribuem uma salvação cooperativa, uma fé e uma atitude tratando do sinergismo deles, né? Enquanto eles abraçam o sinergismo, eu não os considero como irmãos, muito menos como salvos. Ok, meus irmãos? Abraço.